noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir a Deus, ao Divino Espírito Santo, que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da Virgem Santíssima, para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santas de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na santa paz, com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, gente, gravar o nosso vídeo de hoje do nosso canal Escola Teológica Católica. Mas antes, o meu recado de sempre, tá? Se inscrevam no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, tá? Que a gente precisa aí da ajuda de vocês. Faça os comentários aí, dê o seu like e nos ajude a divulgar esse trabalho, tá? Que não tem outro objetivo a não ser evangelizar, não é? E mostrar a doutrina católica. Gente, nós precisamos estudar. O profeta Oséias já dizia lá no Antigo Testamento: meu povo perece por falta de conhecimento. E o povo católico, ele é muito ignorante, muito ignorante. Por isso que eu estou fazendo aí um estudo bíblico. Tem católico que nunca leu a Bíblia, por isso que é muito influenciado, né, por outras religiões. Tem católico que nunca estudou o catecismo. Nós estamos fazendo um vídeo aí do catecismo, né? O católico que não conhece a sua fé, não conhece a história da igreja. Graças a Deus eu estou podendo fazer aqui vários temas de história da igreja. Fiz aí sobre a Inquisição, fiz aí sobre a Reforma Protestante. Então hoje eu vou colocar mais um vídeo sobre história da igreja, e eu vou poder juntar história da igreja com a vida dos santos. Um trabalho que eu gosto muito de fazer. Unir esses dois trabalhos. Primeiro, a gente tem que, gente, conhecer a história da nossa igreja. Como que você vai amar a sua igreja se você não conhece? Você que é casado, você que, né, namora, você precisa conhecer, não é verdade? Inclusive, no mês que vem, mês dos namorados, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Namorados precisam se conhecer para depois, né, saber com quem está casando. A igreja é a mesma coisa. Como é que você vai amar a sua igreja se você não conhece a história dela? Então eu estou podendo juntar a história da igreja com a vida dos santos. Por quê? Os santos são exemplos para nós. E os santos amaram a Deus, amaram a igreja até o fim. É o caso dessa santa de hoje. No dia 30, que é amanhã, é o dia de uma santa que a história dela, gente, é muito diferente dos outros santos que nós estamos acostumados. Por isso que eu vou querer fazer um vídeo aqui, né, falar alguma coisa sobre Santa Joana d'Arc. Você já ouviu falar em Joana d'Arc, não já ouviu falar? Mas você ouve falar o que as universidades dizem, os professores de história dizem, muitas vezes, que não gostam da igreja, então falam mal da igreja, né? Que Joana d'Arc foi queimada na Inquisição, realmente foi.
Mas Joana d'Arc para a igreja é santa. Então eu quero hoje colocar a verdadeira história de Joana d'Arc. História, gente. Eu gosto de colocar aqui história, tá? Nos livros que eu apresento. Tem biografia. Eu coloco o nome, tá, dos historiadores para você ver que não é brincadeira. A igreja, gente, gosta da verdade. Como eu fiz aqui 2 vídeos sobre a Inquisição, fiz aqui 2 vídeos sobre a Reforma Protestante, agora eu vou fazer um vídeo sobre Joana d'Arc, que muita gente deturpa a história dela. Ah, eu posso ver o filme de Joana d'Arc? Tudo bem, você pode ver, mas o filme é aquilo, é muito da cabeça do diretor. Ele coloca muito do pensamento dele, ele não procura colocar história. Né? Agora a igreja não, a igreja gosta da verdade. Então é isso que eu quero fazer aqui hoje. Colocar a verdadeira história de Joana d'Arc. Tá? Como eu vou fazer aqui também com as cruzadas, quero fazer um vídeo sobre as cruzadas, quero fazer um vídeo sobre Galileu Galilei. Ah, Galileu foi morto na Inquisição. Galileu não foi morto na Inquisição. Ele teve uma desavença com a igreja, mas ele não morreu na Inquisição, ele morreu católico. O contrário de Lutero, que muita gente pensa que o Lutero se arrependeu. Não, o Lutero morreu brigado com a igreja. O Galileu não. Ele teve uma discussão com a igreja, mas ele morreu católico. Como Joana d'Arc, que é santa, tá? E morreu falando os nomes de Jesus, Maria. Era uma pessoa super religiosa, super católica, que não abandonou a sua fé, mesmo sendo jogada na fogueira. Tá? Em nenhum momento ela blasfemou, nem contra Deus, e nem contra a igreja, e nem contra o Papa. Ela amava a igreja, ela amava Jesus Cristo e ela amava o Papa. Tanto que ela queria falar, ela pediu para falar com o Papa, e ela não conseguiu falar com o Papa, porque ela sabia que se ela conseguisse falar com o Papa não ia deixar colocar ela na fogueira. Entendeu? Então, e você sabe disso? Duvido que você sabe disso. Então fica aí essa história, né? Porque as universidades hoje, gente, elas querem bater na igreja. O seu filho hoje, católico, que vai para a universidade, ele volta com raiva da igreja. Por quê? Porque as próprias universidades, até mesmo as universidades que a igreja fundou, por exemplo, a Sorbonne, aqui no Brasil mesmo, não é? A USP, essas faculdades católicas hoje estão ensinando contra a igreja, estão ensinando aborto, ideologia de gênero, todas essas coisas que a igreja é contra. Entendeu? Então vão para lá e o seu filho às vezes volta a ter ateu, brigado, não quer nem mais ir à igreja. Mas nós estamos aqui para fazer o contrário, colocar a verdade, a história. Ok? Eu fiz aí um vídeo sobre a Inquisição, expliquei essa questão da Idade Média, não é? Que não tem nada de Idade das Trevas, tanto que Joana d'Arc é dessa época. E ela tinha um ardor religioso tão grande, uma fé tão grande, que mesmo sendo jogada na fogueira com 20 anos, quando ela morreu ela tinha 20 anos, praticamente 19 para 20 anos, não é? Ela, com uma adolescente, uma jovem, mesmo sendo condenada à morte, ela continuou fiel a Deus e à igreja. Por quê? Porque o que contava na Idade Média, gente, era você salvar a sua alma. Entendeu? O que os cristãos queriam na Idade Média era não ir para o inferno. E Joana d'Arc tinha uma fé tão grande, que ela, antes de morrer, ela recebeu até a Eucaristia. Ela pediu para receber a Eucaristia. Foi o que deu força a ela para morrer pronunciando os nomes de Jesus e da Virgem Maria. Entendeu? Mas aposto que ninguém sabe disso. Isso aí ninguém fala. Você acha que as universidades vão falar isso? Você acha que a mídia vai falar isso? Você acha que os filmes vão falar isso? Claro que não. Vão pegar só a parte, né, que ela foi acusada de bruxa e que foi jogada na Inquisição pela igreja. Outra mentira. A igreja condenou Joana... A igreja não. Né? Os bispos ingleses condenaram Joana d'Arc sem autorização da Santa Sé, do Vaticano, do Papa. Né? A igreja, o Papa nem sabia que ela tinha sido condenada.
Entendeu? Então isso tudo nós vamos explicar um pouquinho aqui, ok? Antes de falar sobre a vida dela, eu quero apresentar sempre os livros que eu gosto de apresentar sobre os santos. Tem esse que eu sempre uso, Santos e Santas de Deus, tá? Então, esse livro aqui, ele é bem resumido. Então, ele coloca, porque são muitos santos, então eles colocam mais a vida deles mais resumida. Mas tem aqui falando sobre Joana d'Arc, na página 75, ok? A festa dela é no dia 30 de maio, por isso que nós estamos fazendo hoje um vídeo sobre ela, ok? Então, se você quiser adquirir, tá aí para você adquirir. Tem outro livro muito bom também, que eu tenho ele aqui, que também conta a vida de todos os santos. Eu vou até te mostrar se você quiser adquirir. O nome do livro é Um Santo para Cada Dia. Olha, Um Santo para Cada Dia. Aqui conta toda... aqui é um pouquinho mais... menos resumida, tá bom? Aqui, o que esse livro faz? Ele pega cada dia do ano e todo dia do ano é dia de um santo. Então ele conta a vida do santo. Por exemplo, hoje, né, amanhã no caso, né, é dia 30. Então tá aqui, dia 30, Joana d'Arc. Ó, dia 30 de maio, Santa Joana d'Arc. No dia 29, foi Santa Maria Madalena de Pazzi. Tá? Então, todo dia do ano, né, ele conta a vida de um santo. Ok? Então, gente, hoje nós vamos... esse livro também é muito bom. Tá? Um Santo para Cada Dia. E o terceiro livro que eu quero mostrar é esse livro aqui. Ó. Ele não é grande, ele é pequenininho. Aqui, esses dois que eu mostrei, ele conta a vida de todos os santos, de forma resumida. Esse aqui é só sobre Joana d'Arc, que é o nosso tema de hoje. Ó. O nome do livro é Você sabe o que foi o caso de Santa Joana d'Arc? Olha aí. Você sabe o que foi o caso de Santa Joana d'Arc? Então, para a igreja, ela é santa, ela é padroeira da Europa e da França. Tá? Então, se você quiser adquirir, não é grande, são quantas páginas? São 80 páginas, pequenininho, ó, fininho, você lê ele num dia. Ó, é um livro pequenininho. Inclusive eu quero começar lendo a contracapa do livro, tá? Se você quiser adquirir, tá aí, ok? Então é desses livros, gente, que eu tiro para estudar, para dar aula para vocês. Ok? Então, se você quiser adquirir, gente, por isso que eu falo, é importante a gente estudar, para a gente aprofundar. Aqui eu não vou poder aprofundar num vídeo aqui de poucos minutos. Mas se você quiser aprofundar, estudar a vida de Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc, tem um livrinho sobre ela e deve ter outros livros também, católicos, sobre ela. Ok? Então esse livro é bom porque ele não é tão grande, ele é resumido, tá vendo? Conta a vida de Joana d'Arc, tá bom? Então eu quero começar lendo o que está na contracapa do livro. Eu sempre gosto de fazer isso, porque se você tiver interesse, né, você pode adquirir. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouco sobre a vida dessa santa. Um dos acontecimentos mais interessantes da história da igreja, olha aí, tá vendo? Então isso aqui faz parte da história da nossa igreja. Ok? Foi a ação de Santa Joana d'Arc que Deus suscitou para libertar a França da Inglaterra, vou explicar sobre isso, libertar a França da Inglaterra na Guerra dos 100 Anos, ok? Então, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre o que foi essa Guerra de 100 Anos e dessa guerra que existia entre um país e outro. A gente vê hoje aí, mesma coisa, a gente vê aí hoje Rússia e Ucrânia, não é? Então acontecia a mesma coisa na Idade Média. Qual a diferença da Idade Média para hoje, gente? Por que a Idade Média é a Idade das Trevas? Tudo que tinha na Idade Média tem hoje. Tinha guerra na Idade Média? Tinha. Hoje também tem. Tinha peste na Idade Média? Tinha. Hoje também tem.
Nós acabamos de passar aí pelo coronavírus. Entendeu? Então, tudo que existia na Idade Média, gente, existe hoje. Nada diferente. Mas por que o povo... A Idade das Trevas. Mas por que isso? Porque quem comandava a Idade Média era a Igreja Católica. Só existia Igreja Católica. Você não vê aqui mencionar nenhuma outra religião, nenhuma outra igreja, a não ser a Igreja Católica. É a igreja que dominava e que comandava tudo. Entendeu? Então, por isso que os que não gostam da igreja, não é? Falam que é a Idade das Trevas. Mas, claro que não tem nada de Idade das Trevas. Mas por quê? O povo tinha fé. Igual Joana d'Arc, preferiu morrer do que trair aquilo que ela acreditava. A sua fé e o seu amor pela sua terra, pelo seu país. Ela morreu por quê? Por amor a Deus, amor à igreja e amor à terra que ela pertencia, que é a França. Entendeu? E você, está disposto a morrer por Deus, pela sua igreja e pelo seu país? Então, gente, essa força que os santos tinham que a gente tem que imitar. Entendeu? Quais as razões que levaram uma jovem de 18 anos, olha só, hein? 18 anos, a chefiar o exército francês na luta contra os ingleses, invasores, fazer coroar um rei e depois acabar morrendo na fogueira de uma inquisição fraudulenta? Olha aí. Então, gente, a Inquisição de Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc, foi uma inquisição fraudulenta. Foi uma fraude que fizeram, armaram contra ela. Entendeu? Por causa de interesses políticos, que eu já cansei de falar aqui. Que não teve o conhecimento de Roma. Então o Papa não sabia de nada. Entendeu? Tanto que aqui no livro conta, né? Ela queria falar, 2 vezes ela pediu para falar com o Papa e não deixaram ela falar com o Papa. Entendeu? Mas isso ninguém sabe. Isso ninguém fala. Você acha que eles vão falar isso? Claro que não. Entendeu? Conheça neste livrinho toda essa história maravilhosa de uma vida totalmente entregue a Deus para cumprir a sua vontade de modo sublime e heróico. Então, gente, se você ler o livro, você vai ter uma visão totalmente diferente dessa distorção que as pessoas fazem aí nas universidades, nos livros e nos filmes. Entendeu? Então, vamos conversar um pouco sobre a vida dela e aí eu vou explicando, tá, todo o processo até ela ser jogada na fogueira pela fraudulenta Inquisição. Eu fiz aí 2 vídeos sobre Inquisição, então tá todo mundo sabendo o que é a Inquisição, como é que aconteceu. É só você ver aí os nossos vídeos aí. Eu fiz 2 vídeos sobre Inquisição. Tá? Então tá aí bem explicadinho como que aconteceu, né? A parte política, a parte religiosa, tá tudo aí nos vídeos. Para você entender Joana d'Arc, você tem que entender isso. Por isso que eu fiz primeiro sobre a Inquisição e agora eu estou desmembrando, né, os assuntos. Então, agora nós vamos falar sobre outras coisas, mas que tem a ver com a Inquisição. Tá? Depois nós vamos ver Cruzadas, Galileu, tudo que eu já falei. Tá bom? Então, gente, lembrando que Joana d'Arc viveu no século XV, ou seja, Idade Média, não é? Ela nasceu, né? Joana nasceu em Domremy, a noroeste da França. Então ela era francesa. Às margens do rio Meuse, de família camponesa, tá? No dia 6 de janeiro de 1412. Então, ela nasceu no dia 6 de janeiro de 1412, ou seja, Idade Média, não é? Tinha 3 irmãos, Pedro, Tiago e João. Olha que interessante, nome de 3 apóstolos. E você, coloca o nome dos seus filhos de quê? De santo ou do artista A ou B? A igreja ensina isso. Coloque os nomes nos teus filhos de santo, que eles vão ter um patrono, um padroeiro lá no céu, que vai interceder por ele.
o artista nem sabe que você existe. Então, em vez de você escolher o nome de artista, escolhe o nome de santo. Olha aqui. Os 3 irmãos dela eram o nome de santos. Pedro, Tiago e João. E tinha uma irmã menor chamada Catarina, no nosso idioma, né? Era analfabeta, mas possuía profundo senso religioso. Olha aí. A maioria dos santos, gente, eram analfabetos. Eu fiz um vídeo aqui sobre Santa Catarina de Sena, a mesma coisa, era analfabeto. Mas tanto Santa Catarina de Sena como Santa Joana d'Arc tiveram dons de visões, tinham visões. Tá? Eram analfabetos, mas tinham dom de visão. Né? Eles viam. Né? Era filha de Tiago d'Arc e Isabel Romé. Olha aí, tá vendo? Então, eles eram camponeses, ok? E eles não eram ricos, mas também não eram pobres, eram de classe média, mais ou menos, entendeu? Desde criança, ela sempre foi muito católica e muito cristã. Eu estou resumindo, gente, porque é muita coisa, eu não vou poder colocar tudo aqui. Então, ela sempre foi muito cristã, muito católica, entendeu? Só que eu não vou colocar tudo isso aqui, porque não vai dar tempo, ok? Ela começou a ter visões, tá? Ela começou a ter visões, ok? A primeira visão que ela teve foi em 1424, tá? Só que ela guardou para ela. Só em 1428 é que ela revelou as visões que ela tinha, ok? E a primeira coisa que ela fez foi se consagrar a Deus. Ela mesma falou, tá? Prometeu manter a sua virgindade enquanto Deus a provesse. Então, depois, a primeira vez que ela teve uma visão, né, ela tinha visões de Deus, dos anjos e dos santos, que apareciam para ela. São as chamadas visões particulares. Todos os santos a maioria deles tiveram visões. Deus falava com eles. Isso é bíblico, isso está lá no São Paulo fala isso. Os vossos jovens terão visões. Não é? Tem no Antigo e no Novo Testamento. O profeta Joel já falava. Então, a maioria dos santos tiveram visões. Tiveram visões de Deus, do céu, até do inferno. E ela também tinha. Ela teve visões de Deus, dos anjos e dos santos. Então, quando ela teve essas visões, a primeira coisa que ela fez foi se consagrar a Deus, a sua virgindade. Muitos santos fizeram isso. Preferiram não casar, consagrar o seu corpo a Deus. Então, ela decidiu ser virgem, tá? Quando ela começou a ter essas visões, ok? E ela teve ela tinha visões e tinha revelações. Deus falava com ela, tá? Então essas revelações ela recebeu até a sua morte. Aqueles que não gostavam dela acusavam ela de bruxa e de que ela tinha alucinações, tá? Então ela vai ser acusada de bruxaria, de heresia, porque como ela tinha... É a inveja, né? A gente viu isso com Jesus. Na Semana Santa, aí, quem pôde assistir os filmes de Jesus, a gente sabe muito bem que Jesus foi entregue, morto por inveja. Por quê? Porque Jesus fazia o que eles não faziam. Os fariseus, saduceus, eles não faziam os milagres que Jesus fazia. Então, entregaram Jesus por inveja. Está lá na Sagrada Escritura. Então, Joana d'Arc aconteceu a mesma coisa. Como ela tinha visão, ela tinha revelação com 18 anos, não é? E Deus pode revelar para quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, como, né, aquelas pessoas até dentro da igreja. Infelizmente, eu li o livro aqui, bispos ingleses, não é, com inveja dela. Por quê? Porque ela tinha visões, revelações, coisa que os bispos não tinham. Então, gente, isso pode acontecer dentro da igreja. Infelizmente acontece. Tem pessoas que nos invejam dentro da igreja, porque às vezes não tem o dom que você tem. Gente, para que isso? A igreja tem lugar para todo mundo. Mas a gente sabe que isso acontece dentro da igreja. Puxar o tapete. E aconteceu, infelizmente aconteceu com Joana d'Arc. Não é? Os bispos ingleses
não é, acabaram colocando ela na fogueira, na Inquisição. Né? Não foram eles, né? Eles que julgavam e acusaram ela de heresia, de bruxa, que naquela época, né, eu expliquei isso no vídeo da Inquisição, tudo aquilo, qualquer pecado que era contra a fé, o povo punia. Então a igreja julgava e o Estado, que era unido com a igreja, é quem dava a sentença e jogava na fogueira, é o que aconteceu com Joana d'Arc. Mas os bispos ingleses, eles tinham inveja, está aqui, eu li no livro. Infelizmente, por quê? Porque eles não faziam o que Santa Joana d'Arc fazia. Tá? Ela incomodava. Não é? Ela incomodava. Fazer o quê? Entendeu? Olha só, aos 13 anos começou a ouvir, né, ter essas visões, as quais, né, eram de São Miguel Arcanjo, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia, Virgem e Marte, exortando-a a ir socorrer a França. Aí aqui começa a história dela. Depois que ela começou a ter essas visões dos anjos e dos santos, não é? Falando o quê? Que era para ela defender a França dos ingleses. Aí começa a tal da Guerra dos 100 Anos. Tá? Aí, gente, aí agora já vem a parte política. Para você entender a parte religiosa, você tem que entender um pouco da parte política. Então vamos lá, rapidamente. Tá? A Inglaterra começou a invadir, a guerrear contra a França. Então é onde que ela, Santa Joana d'Arc, com 17 anos, chefiou o exército francês na luta, na guerra contra a Inglaterra, França e Inglaterra. Então, gente, o que Santa Joana d'Arc fez foi se defender. É legítima defesa, que está no nosso catecismo. Se o Brasil for atacado, peçamos a Deus que isso nunca aconteça, se alguém atacar o Brasil, a gente precisa se defender. Você nunca viu o Brasil atacar ninguém, você já ouviu? Não. Graças a Deus. Mas se de hoje para amanhã viessem esses malucos aí, não é? Para atacar o Brasil vai ficar ali de braços cruzados sendo morto. Aí, gente, é legítima defesa. Foi o que Santa Joana d'Arc fez. Chefiou o exército francês para que não deixasse que os ingleses dominassem a França. Entendeu? Então, gente, o que Santa Joana d'Arc fez foi uma coisa, uma defesa. Entendeu? Ela nunca atacou ninguém, mas ela tinha que se defender. Ok? Aí começam os interesses. Aí quando tem guerra, gente, quando tem interesse. Lembrando, política e religião era uma coisa só, não é igual hoje. Hoje o Estado é laico. O Estado não tem religião. Nessa época o Estado era cristão, católico. Entendeu? Então a política e a religião era uma coisa só. E isso, infelizmente, gente, foi terrível, terrível. Graças a Deus que hoje o Estado é laico. Eu louvo a Deus por isso. Entendeu? Eu louvo a Deus por isso. Mas nessa época não era assim, infelizmente. Então, por causa dos interesses políticos, né, a religião, como era uma coisa só, muitas vezes pessoas de dentro da igreja não tinham preparo espiritual, se preocupava mais com o material, o poder. A gente não pode negar isso. São os erros humanos, que eu já coloquei, já falei aqui 1000 vezes, a igreja não esconde isso. Tá? Houve também erros da parte dos bispos da igreja da Inglaterra? Houve. Né? Teve gente que não... Gente, vai haver joio, vai haver trigo na igreja. Jesus falou isso. Houveram bispos indignos, padres indignos, diáconos indignos e papas indignos. Houveram. A igreja não esconde isso. Mas não é por causa disso, gente, que você vai jogar a igreja fora. Entenda isso. Eu não sou católico por causa do bispo, do padre e do papa. Eu devo obediência e respeito a eles, como Joana d'Arc fez. Entendeu? Agora eu sou católico por causa de Jesus, da instituição. A igreja é minha mãe, a instituição. Agora ela é formada de homens pecadores. Eu já estou cansado de explicar isso daqui. Então, não julgue os erros humanos da igreja, da instituição. Não, ame a igreja, ame. Ame a instituição igreja. Mas não feche os olhos para os erros humanos. Aquilo que está errado, está errado. Entendeu? Então, nós não precisamos fechar os olhos para isso.
Agora, também a gente tem que saber compreender, por isso que nós temos inteligência, que é um dom do Espírito Santo. Tá? Então, Joana d'Arc, ela começou a defender o seu país. Entendeu? Aí é a chamada Guerra Santa. Não é? Um país contra outro, guerreando. Aí é Guerra Santa, que houve na Idade Média e há até hoje, como já houve guerras entre católicos e protestantes, como hoje tem lá a guerra entre judeus e muçulmanos, Israel e Palestina, não é? Então guerra, gente, sempre vai haver, sobre política, sobre religião, sempre vai haver. Infelizmente, é o pecado, gente. Isso aí chama-se pecado, o pecado do homem, tá? Então, é o contexto da época. Agora, não é só da Idade Média. Isso aí eu vou brigar e vou defender a Idade Média até o fim. O mesmo que existia na Idade Média existe hoje. Brigas políticas e brigas religiosas. Então não vamos ficar punindo a Idade Média por causa disso. Isso aí, gente, sempre houve, haverá e vai haver até Jesus voltar. Infelizmente, enquanto houver o pecado do homem, vai haver erro. Entendeu? Então, gente, aí resumindo, tá? Infelizmente, ela, vamos dizer assim, ela foi presa pelos ingleses, não é? E aí ela foi levada à Inquisição, tá? Na Inglaterra. Ela foi presa. Ali onde ela foi presa, ela sofreu maus tratos, não é? Mas ali ela continuou firme, fiel a Deus. Né? Aqui no livro tem uma parte que é impressionante, gente, como era a fé dessa. Eu não vou achar aqui agora porque é muita coisa, tá? Mas diz que ela sempre pedia para participar da missa, ela sempre pedia para comungar, pedia perdão a Deus dos seus pecados, é porque eu não vou achar aqui agora, tá? Mas aqui no livro está tudo explicadinho, como que mesmo sofrendo ali na prisão, ela continuou fiel e firme a Deus e à igreja, amando a Deus e amando a igreja. Por quê? Porque sabia que os erros humanos, até de bispos, não tira a importância do corpo de Cristo, que é a igreja. Então o santo, gente, o mais bonito no santo é isso. Ele sabe diferenciar os erros humanos da igreja da instituição. Eles jogavam fora os peixes ruins, mas amavam a igreja como instituição. Foi o que Santa Joana d'Arc fez. Entendeu? Então, gente, aí ela foi presa, como eu já falei, não é? Claro, não é? Fizeram lá uma emboscada lá, prenderam ela, não é? Aí ela foi acusada de feiticeira, ok? Bruxa, porque ela tinha as visões que eu já falei. Então ela foi acusada de feitiçaria, bruxaria, que naquela época era proibido, não é? Não é igual hoje aí que todo mundo pode fazer o mal à vontade e ficar impune. Naquela época era punido pelo Estado, porque o Estado e a igreja era uma coisa só. Olha aí, foi acusada de heresia e maquinações diabólicas. Então eles achavam que as visões que ela tinha vinham do diabo, como se o diabo pudesse, vamos dizer assim, fazer esse tipo de coisa. Não, o diabo não pode fazer esse tipo de coisa. Ele pode te enganar, te usar, né? Mas o diabo não pode fazer, né? Ele não tem os mesmos atributos de Deus. Não, ninguém tem, gente. Só Deus, tá? Mas olha o que é a inveja, entendeu? Aí o que aconteceu? Ela foi entregue para a Inquisição e aí aconteceu o julgamento, tá? Ela apelou para o Papa, né? Ela queria falar com o Papa, mas nem isso deixaram, não é? Ela foi presa num cárcere militar, não pôde fazer chegar a Roma a sua voz, e os seus inimigos triunfaram e condenaram-na à fogueira. Olha aí, tá vendo? Por inveja. Ela foi jogada na fogueira no dia 30 de maio
de 1431. Joana d'Arc tinha 19 anos. As atas do processo foram submetidas à revisão entre 1450 e 1456. E, com a absolvição da acusada, teve início uma irresistível crescimento da sua veneração à corajosa Joana d'Arc, de fé pura e de genuíno amor pela justiça e pela verdade, até o extremo sacrifício. Em 1920, o Papa Bento XV canonizou Santa Joana d'Arc. Ok? Entre todas as histórias dos santos, a de Joana d'Arc está sem dúvida entre as mais extraordinárias e incríveis. Uma jovem camponesa e analfabeta, à frente de um exército, derrota um poderoso exército, vence os fortes, coroa um rei e acaba morrendo numa fogueira. Tudo isso num período de 2 anos. Acontecimentos conexos com a história de uma nação inteira, ou seja, da França, né? Ela era francesa. Com colorido de forte patriotismo e misticismo. Por quê? Porque, como eu falei, ela mesmo presa, ela continuou tendo visões, não é? Deus falando com ela, e tudo aquilo que Deus falava com ela acontecia. Não é? Nesse livro aqui que eu mostrei, tem tudo isso, é porque eu não vou poder, eu não vou ver isso tudo aqui agora, entendeu? Mas as visões que ela tinha, tudo que ela tinha de visão acontecia, entendeu? É porque eu não vou achar aqui agora. É uma pena que é porque é muita coisa. Eu não vou conseguir achar aqui agora. Mas aqui no livro, gente, se você adquirir, você vai poder estudar tudo isso que eu estou falando. Ok? Eu quero só encerrar, já estamos aí com quase 40 minutos, ok? Eu quero ver se eu encerro falando. Eu não vou conseguir achar o que eu queria colocar aqui sobre a fé que ela tinha, mesmo na prisão. Ela tinha uma fé impressionante. Eu não vou achar aqui agora, tá? Mas depois você pode achar aí aqui na página 62 já mostra ela já na fogueira, mas um pouco antes olha só, quando ela estava presa, no cárcere, tá? Olha só que bonito. Na página 60 desse livro aqui sobre Joana d'Arc, olha só o que diz. Tá? Quando aqueles que estavam prendendo ela, não é? Estavam ali maltratando ela na prisão, olha só o que ela falou. Tá? Joana d'Arc respondeu aos algozes, aqueles que estavam ali na prisão com ela. Desejo muito, está aqui na página 60 desse livro, tá? Estou lendo aqui, não estou inventando nada. Palavras dela. Desejo muito que a igreja e os católicos rezem por mim. Olha só, hein?
Olha a fé. Creio firmemente na igreja aqui da terra. Olha só. Olha a fé do santo. Creio firmemente que a igreja militante, ou seja, a igreja daqui da terra, né? A igreja tem três fundamentos: militante na terra, padecente no purgatório e triunfante no céu. Que a igreja militante, creio que a igreja militante não pode errar nem enganar-se. Olha só, tá vendo? A convicção dos santos. Então, com a igreja, quando ela ensina alguma coisa, ela não erra. Mesmo ela sendo formada de homens pecadores. Os pecados dos filhos da igreja não tem nada a ver com o ensinamento da doutrina. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entrego-me inteiramente a Deus, que me fez fazer tudo o que fiz. Então, olha só, hein? Antes de morrer, já sabia que ia morrer. E quando lhe falaram do Papa, olha só, você que aí que adora criticar o Papa, né? E quando lhe falaram do Papa, ela respondeu: levai-me a ele, e eu lhe responderei. Olha só, ela queria ver o Papa. Mas você acha que eles iam deixar? Claro que não iam deixar. Entendeu? Porque sabiam que se deixasse o Papa não ia deixar matar ela. Entendeu? Olha o respeito, o carinho e a admiração que os santos tinham pelo Papa. A figura do Papa. Por isso que o povo fala que a Idade Média é a Idade das Trevas. Porque hoje, o que se fala do Papa hoje? Mal. Não é? O Papa teve internado aí há pouco tempo aí, você não vê ninguém falar nada. A mídia, né? Não. Agora, quando o Papa falou alguma coisa aí de política aí, meteram a lenha no Papa. Agora, quando o Papa estava lá doente, ou quando o Papa estava lá rezando na Via Sacra lá, de cadeira de roda, como eu vi, ele rezando a missa no dia de Páscoa lá, a vigília lá de cadeira de roda, porque ele está doente, ninguém falou nada. Agora, quando ele falou de política lá, aí todo mundo meteu a lenha nele. Gente, o Papa, quando fala de política, ele pode errar. Tá bom? E você não precisa concordar com ele, não. Política, gente, qualquer um pode dar sua opinião. Ninguém é obrigado a concordar. Tá? Mas meter a lenha nele. Agora, quando ele estava lá de cadeira de roda lá rezando, ninguém falou nada. Ninguém rezou por ele. Ele estava lá, ficou internado lá uma semana. Eu não vi ninguém. Gente, vamos fazer uma vigília para rezar pelo Papa. Poucos fizeram isso. Até católicos mesmo. Agora, meter a lenha no Papa, todo mundo. Nessa época aqui, gente, olha o respeito, o amor que as pessoas tinham pelo Papa. Igual você vê Joana d'Arc. Morrendo, antes de morrer, ela queria ver o Papa. Ela queria ver ele. Ameaçaram-na com tortura, mas ela respondeu: mesmo que me amarrassem os membros e me separassem a alma do corpo, ou seja, matassem ela, eu nada, né, vos faria de diferente do que eu fiz. Né? Ela estava firme no propósito que ela tinha de defender a terra dela e de ser fiel a Deus e à igreja. E se eu vos dissesse alguma coisa depois, eu diria que vós me forçastes a fazer. Porque aqueles que estavam torturando ela ali. Entendeu? Com o processo de condenação, descobriram que houve fraudes para comprometê-la. Então, gente, a Inquisição de Joana d'Arc foi arranjado para ela morrer. Tá bom? Aí aqui continua, né? Eu vou passar, porque aqui tem mais coisas aqui. Entendeu? No dia 30 de maio de 1431, 2 frades franciscanos levaram-no à decisão de sua morte na fogueira. Um deles, aí que está o nome deles, ok? Aí olha só o que ela falou. No dia que saiu a sentença dela, lembrando que a igreja... O que a igreja fazia? Né? A igreja julgava. Então, esses aqui que condenaram ela são pessoas lá da Inglaterra, do clero da Inglaterra, bispos, frades, lá da Inglaterra, que eram inimigos dos franceses, que iriam acabar com ela. Não é? Então, eles julgavam, acusaram ela de feitiçaria, heresia, então entregaram ela para o Estado para que ela fosse jogada na fogueira. É assim que funcionava. Aí, olha o que ela falou. Deus meu,
tratam-me tão horrível e cruelmente que só falta meu corpo inteiramente puro, porque ela, né, não se contaminou nem do corpo nem da alma, ser hoje consumido e transformado em cinzas. Então ela sabia que ia morrer, que ia ser jogado na fogueira, entendeu? Aí aqui ela continua, vou passar, ok? Eu denuncio diante de Deus, o grande juiz, as enormes injustiças e arbitrariedades que tem praticado contra mim. Olha só. Então, ela sabia, não é, que tudo aquilo que fizeram ali, não é, eram para poder realmente tirar ela do caminho. Entendeu? Olha só, hein? Em seguida, Joana d'Arc confessou-se com o Frei Martim e pediu para comungar. Olha só, hein? Ela se confessou e pediu para comungar antes de morrer. Gente, a fé dos santos é impressionante. Entendeu? E aconteceu. E deram ela, seja dado a ela o sacramento da Eucaristia e tudo mais que pedir. Então deram a ela a comunhão antes de morrer. Entendeu? Olha só. Enquanto Joana rezava e proferia piedosas lamentações, olha só, entendeu? Joana pediu uma cruz, um crucifixo. Gente, todos os santos morreram com crucifixo na mão. Então ela pediu um crucifixo, não é? E foram lá piedosamente e colocou entre o corpo e a roupa, entendeu? Foram lá na igreja e buscaram lá o crucifixo que ela tinha pedido, tá? Diante do crucifixo, ela ergueu diante dos olhos dela até a morte na fogueira. Joana, entre as chamas, não parava de chamar pelo nome de Jesus e proclamar seu santo nome. Sua última palavra antes de morrer, ela disse em alto brado: Jesus, como sinal de quem morria firme na fé em Deus. Chega a me arrepiar, chega a me emocionar. A convicção do santo, a sua fé, né? Não importa do jeito que né? A fé desses santos, gente, eu queria ter um pedacinho da fé deles. Não é? É impressionante, entendeu? Aí aqui continua a história dela, eu vou passar, ok? Aí o que aconteceu depois da morte dela? Já começou a fama dela de santidade, tá? Ainda no processo de reabilitação, ficaram conhecidas outras profecias. Então, quando vai abrir o processo de canonização, aí analisa tudo que o santo fez. Então ali começou a ter várias profecias dela, que se cumpriram. Tem algumas aqui, ó. Ela dizia antes de morrer que Paris seria libertada antes de 7 anos. Aí, uma profecia. De fato, Paris foi retomada pelos franceses em 1435 e o exército inglês foi destruído, numa cidade aqui que eu não vou ler, em 1453. Primeira profecia dela que se cumpriu. Ela falou que dentro de 7 anos a França iria ser libertada da Inglaterra. E foi. Primeira profecia. Ela anunciou que seria presa antes do dia de São João Batista, dia 24 de junho. E de fato foi no dia 24 de maio. Em 1455, o Papa Calixto III autorizou a revisão do processo. Sua mãe ainda era viva. Olha só. Então, a mãe dela ainda era viva quando o processo já de beatificação, de canonização já foi aberto. Entendeu? Tudo aquilo que tinham acusado ela de heresia, bruxaria, foi tudo
arquivado no processo. Ela não era bruxa e ela não era herética. Pelo contrário, as visões que ela tinha eram verdadeiras. Entendeu? Neste processo de reabilitação de Joana d'Arc, foram ouvidas 115 testemunhas que conheceram Joana. Então, 115 pessoas que conheceram ela foram ouvidas e testemunharam que ela não tinha nada de bruxa e nada de heresia. Que tudo aquilo, as visões que ela tinha eram verdadeiras. Tá? Joana foi declarada beata. Primeiro passo para ser santo, gente. Primeiro, a pessoa, quando morre, são 4 processos. Tá? Servo de Deus, venerável, beato e santo. Olha como é que a igreja é séria. Né? Olha como é que é difícil para a igreja canonizar uma pessoa. Tá? Eu não vou explicar agora o processo porque vai demorar. Tá? Mas ela passou por todos esses processos e foi declarada beata no dia 18 de abril de 1909, após um rigoroso processo que envolveu 17 volumes de documentos publicados pela imprensa do Vaticano. Vê se a igreja não é séria. As pessoas acham que a igreja vai canonizando qualquer um. Não, a igreja é séria. Finalmente foi canonizada no dia 16 de maio de 1920 pelo Papa Bento XV. Ó, viu? Interessante. Então ela foi canonizada no ano de 1920, declarada padroeira da Europa e também da França. Entendeu? Então, gente, aqui foi um resumo da vida dela, tem muito mais coisas. Se você quiser adquirir esse livro, você vai ficar encantado com a vida dela, tá? Então, gente, vamos pedir a intercessão dela, ela que amava tanto Jesus, que amava tanto Nossa Senhora, que amava tanto a igreja, vamos pedir a ela que reze pela igreja, que reze por nós, que interceda por nós lá do céu, não é? Para que a gente possa ter um pouquinho dessa fé que esses santos tiveram, gente. Se a gente tiver um pouquinho da fé dos santos, ó, Deus vai fazer maravilhas na nossa vida. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Pela intercessão da Virgem e Mártir Santa Joana d'Arc, estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe, né, a sua noite, a sua vida, a sua semana. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado.